Isso. A gente estava com esse processo licitatório na gaveta do banco desde 2013. E aí, quando a gente começou a trabalhar com o processo, a gente viu que tinha uma estrada anterior ainda a percorrer, antes da gente chegar, de fato, no BPMS. Então, iniciou-se um trabalho de modelagem, de arquitetura de processos, de aproximação com a área de negócio, para a gente ter uma visão melhor de quais processos essa ferramenta BPMS iria atender. E aí, andando um pouco nessa jornada aí, a gente foi para a licitação em 2019, em busca de uma ferramenta low-code, que era o anseio da gestão. Ter uma ferramenta que a gente conseguisse, de forma rápida, entregar soluções para essas áreas meios do banco. E aí, pegando até um gancho da palestra do Maurício de ontem, né, é um dos mitos, né? O BPMS vai atender a área meio só. Processo de suporte, né? E esse era o nosso objetivo ali. Porque essas áreas no banco realmente têm dificuldade de priorizar. Porque o core, né, do banco é outros sistemas. Então, quando ele está na fila ali, ele vai esperar um tempinho para ter a solução dele. E a gente foi para a licitação buscando uma ferramenta, né, com essas características de pouco desenvolvimento, muito, né, interface gráfica e aproximação com a área de negócio. Né? Tinha ainda aquele anseio da área de negócio participar bem mais perto, definir fluxo, definir tela e sair de um dia para o outro com o sistema pronto. E fomos para a licitação, né? A Camunda acabou vencendo e a gente se deparou com um mundo diferente. A ferramenta iria exigir da nossa equipe um esforço de desenvolvimento não planejado inicialmente. Então, a gente passou ali um período inicial de configuração da ferramenta, de entender como isso se encaixaria no nosso mundo. Né? O começo ali não foi trivial, não foi fácil. Né? A gente ficou um tempinho ali para entender a ferramenta e configurar, e começamos a entregar o primeiro processo, que já estava na nossa fila. E esse primeiro processo, ele também foi traumático, porque era um processo que a área não tinha uma visão clara de como ele queria, então a gente fez e refez algumas vezes. Hoje, os nossos processos, a maioria deles tem integração com outros sistemas do banco. A gente usa bastante GED como suporte dos processos, né, que também trouxe uma dificuldade a mais, né, de ver como essa ferramenta se encaixaria no nosso universo e como isso tramitaria junto. E começamos esse universo. Hoje a gente tem uma visão bem diferente da ferramenta. A gente visualiza ela em outras frentes do banco. E a gente está, né, nesse processo de conhecer mais e tentar expandir para outras frentes do banco. Legal. Olha só, já tem pergunta aqui, ó. Começaram pelo community? Não, né, cara? Olha só. O pessoal, o Pedro aqui está perguntando, né? E está explicado aqui pelo começo da história aí, né, cara? Fala aí, Fred. Opa. Desculpa, não entendi a pergunta. Ele perguntou, justamente a gente estava falando aqui, né? Porque começou por uma licitação. Ah, sim. Por acaso entrou o Camunda, né? Porque, na verdade, o Gedeon, a empresa do Gedeon, a Consult Media, ficou em terceiro lugar e tinha uma exigência, né? Para rodar no WebLogic, né? Da Oracle, né? Vocês são bastante... A arquitetura de vocês é bastante Oracle lá, né? E aí a gente foi lá e, com a ajuda da Camunda, a gente colocou a funcionar, mostrou que... Como é que é esse estágio que você passa? É provar que a prova de conceito funcionou, e aí foi em frente, né? Depois teve o treinamento, né? A gente treinou o pessoal e tudo, né? E seguiu em frente. Que legal, cara. Então, começou pela Enterprise, né? Isso. Começamos... diferente, né, da maioria das empresas que, primeiramente, eles testam, eles validam, enfim, eles experimentam a ferramenta na versão Community, nós partimos direto para a versão Enterprise. E, bom, como você já falou anteriormente, né, Maurício, nós tivemos alguns desafios justamente pelo fato de que o banco ele tem uma arquitetura muito bem definida, uma arquitetura de referência, né, muito bem estruturada, e nós precisamos seguir aquela arquitetura. Então, por conta das necessidades e dos pré-requisitos que foram definidos pela área de arquitetura, nós tivemos que fazer uma configuração do Camunda que fosse aderente à nossa própria arquitetura. Isso foi um desafio na época. E a neurose de banco com segurança, né? Que Exatamente. É uma boa neurose, né? Exatamente. Então, nós tivemos... Bom, os desafios já começaram desde da época da prova de conceito. Nós tivemos algumas dificuldades, né, no início, porque nós não tínhamos muita experiência com a ferramenta. Mas nós conseguimos adequar o Camunda, nós
começamos a utilizá-lo e, bom, como o Vinícius disse, né, anteriormente, nós tivemos uma primeira experiência que não foi uma experiência tão positiva, vamos dizer assim, justamente pelo fato de que a alta direção ela estava expondo uma necessidade de utilização da ferramenta sob o ponto de vista do low code. Então, só que assim, eles queriam que nós entregássemos rápido, pelo fato deles demonstrar a necessidade de ter uma ferramenta low code, só que eles gostariam de ter uma solução mais customizada e personalizada. Então, esses dois mundos, eles são difíceis de se casarem, justamente porque quanto mais nós customizamos a solução, menos low code ela se torna. E uma das vantagens do Camunda é justamente essa, pelo fato da ferramenta ela ser uma ferramenta bem voltada para desenvolvedor, ela ser uma ferramenta que possibilita customização e personalização, é uma ferramenta que também demanda uma curva de aprendizagem um pouco maior e demanda um esforço de desenvolvimento um pouco maior. Então, gerenciar a expectativa de todas as partes interessadas, principalmente da nossa alta direção, foi um desafio no início. Muito bom. Convencê-los de que, primeiramente, nós tínhamos que dominar a ferramenta, entender a ferramenta, propor uma solução um pouco mais simplificada para depois nós conseguirmos readequá-la e evoluí-la, de acordo com a necessidade do nosso cliente. Que legal, né? Então, e aí, assim, junto desse termo de referência, veio features que não estavam previstas, né? Tipo motor de regras. Tinham coisas que veio com Camunda que não eram exigências lá, né? A mais, né? Teve um plus aí, né? Exatamente, exatamente. Na época, quando nós fizemos o planejamento da contratação e criamos o nosso termo de referência, nós não tínhamos colocado, por exemplo, os motores de decisão. Porque na época nós nem havíamos identificado e vislumbrado assim, uma necessidade de estruturar as regras de negócio por meio de modelos de decisão. E com o Camunda, com a utilização do Camunda, nós percebemos o benefício e a potência que é utilizar os DMNs. Justamente pelo fato de que o DMN ele nos possibilita encapsular as regras de negócio fora do próprio código-fonte da solução final. Então, sempre que há, por exemplo, uma alteração de uma determinada regra de negócio, se ela estiver encapsulada dentro de um DMN, a manutenção ela se torna muito mais fácil e muito mais eficiente. O processo de suporte e o processo de implantação se torna muito mais eficiente. Manutenabilidade. E eu lembro que eu ajudei a equipe a gente trabalhou junto lá, né, cara? Sim, sim. E tinha um documento que era aquele documento, como é que é, das alçadas, né? No banco tem as alçadas de autorizações, né? E nós traduzimos direto aquele documento para tabelas de decisão, né? E foi muito legal isso, né? Então isso dá um poder, apesar de não ser low code, né, developer friendly, mas se você dominar a anotação um pouco mais, né, de conhecimento, tem um poder enorme, né, cara? Sim, sim, com certeza. O exemplo que você deu é de um dos processos que nós automatizamos no início, que ele está relacionado a informações que o banco precisa disponibilizar para DTVM, para CVM, e para que nós conseguíssemos coletar essas informações, validá-las, organizá-las e conseguir estabelecer um procedimento de autorização pela alta direção, nós utilizamos o mecanismo de DMN. Então, esse foi um dos cases de sucesso no início e que nós replicamos ele em outras soluções. Então, nós tornamos esse case meio que um modelo para a utilização de outros processos que também foram identificados necessidades de autorização pela alta direção. Então, legal, foi bem interessante. Muito bom, muito bom. Como é que é o nome do processo mesmo? Tu falou. O nome desse processo é formulário de referência e ele é um processo que, se a gente for olhar, ele deve ter atualmente 6 instâncias que já foram concluídas. Mas olhando assim, a gente pensa que é um processo que, digamos assim, não entrega muito. Mas ele é um processo que, em cada instância dele, ele envolvia cerca de mais ou menos 70 questões. Então, assim, a área costumava, antigamente, pegava essas 70 questões e cada uma questão enviava para a área, e a área, então, enviava para a área superior dela até chegar nas diretorias. Chegando nas diretorias, voltava para uma área que era a consolidadora e ali validava-se ou não. Então, atualmente, hoje a gente, utilizando multi-instância, né, a gente faz com que
a área seleciona as questões lá e dispara automaticamente, de forma que cada questão vai virar uma multi-instância. Isso é uma pergunta que eu estava... A gente combinou antes de eu fazer aqui e depois, né, cara? A gente estava falando aqui, tem pergunta combinada aqui, né? Mas, na verdade, foi uma coisa que eu auxiliei, né? Tinha um trabalho, foi feito antes, de mapeamento, né? E esse trabalho de mapeamento é aquele trabalho de mapeamento com bisagem, com raias, né? E aí o mapeamento, ele é realmente, assim, aquele mato alto, né? Mas quando nós fomos para o to-run, que é a automação, né, cara? Tu participou disso aí, né? Nós usávamos muitas alçadas dinâmicas que não dá para fazer com raias, né? Porque você imagina tu fazer com 70 alçadas diferentes com raias diferentes. E nós usamos muito alçadas com BPM, com DMN, até mesmo com acesso a microserviços, e o múltipla instância, que é aquele looping, né, que você faz em paralelo, né? Então, a pergunta que a gente combinou aqui era assim, pô, quanto distante está da documentação para a execução? Fala aí. Na nossa experiência, ainda mais a minha como desenvolvedor, a gente tem percebido que a gente precisa, antes de chegar na automação, a gente precisa de algumas etapas importantes. Então, teve um processo agora recente, que nós tivemos vários encontros com a área, com o dono do processo, e nós modelamos uma primeira versão desse processo. Depois, essa área teve uma outra reunião, e agora com a presença dos desenvolvedores, onde a gente fez uma reanálise da modelagem para a gente remodelar, levando em conta os elementos técnicos da coisa, da automação. E aí eu entendo que foi um case muito legal, porque a gente teve essas, 3 reuniões. A partir da terceira reunião, o ponto BPMN que a gente teve dali, ele não precisou ser alterado no momento do desenvolvimento para eu inserir alguma informação técnica. Já melhorou, então, a gente tem muito multi-instância, porque a gente precisa muito de aprovações de alçadas superiores. Então, o cliente, ele quer que o processo dele automatizado saiba quem é o chefe dele. Ele quer que o Camunda descubra quem é o chefe dele para mandar, e mais um na alçada superior. Então, nós tivemos que trabalhar vários microserviços para ficar analisando e pegando automaticamente, né, via LDAP, via banco de dados, a gente pegar quem são os superiores. Então, a gente tem muito multi-instância que a gente não consegue colocar quem é o responsável. O responsável é o chefe. É o chefe imediato acima. Exatamente. Imediato e acima, aí né? é o microserviço que descobre quem é esse chefe, e aí o nosso multi-instância, o responsável, ele é sempre dinâmico. Então, Sim. se eu sou de uma equipe X e começo o processo, vai para o chefe de X. Se você é Y, vai para o seu chefe. Então, a gente sempre, a dica que você nos deu é sempre fazer uma modelagem que ela seja sem as raias, e ela tem aquele processo, né? O reto é o caminho feliz, sempre. Happy path, né? Exato, e depois você tem as E legal, né? Porque o low code engessa, né? Para isso, né? E aí, o trade-off, né? A troca compensatória que a gente tem com a versão do produto mais developer friendly. Tu está indo lá nas alçadas do sistema de autenticação, buscar outras alçadas para fazer o processo mais dinâmico. Só uma questão, trazendo para a pergunta inicial lá da versão Community Enterprise. Para esses processos que a gente tem hoje de multi-instância, a gente viu que a ferramenta do Cockpit ela é uma ferramenta que ajudou a gente bastante. Então, essa questão de conseguir visualizar onde está no processo e em tempo de execução, a gente conseguir voltar uma instância, migrar para uma versão posterior do processo, principalmente para o Marcos, que dá suporte nos processos aí que já estão rodando, ela foi essencial. E outra ferramenta que a gente começou a usar já um pouco mais tarde no processo, mas que ajudou bastante, é o Cauemo, que permite a modelagem colaborativa com o gestor. A gente tinha muita mudança após o início do desenvolvimento da automação. Então, a gente sentava com o gestor, entendia o processo, parecia uma coisa bem simples, bem clara na cabeça dele. Na hora que a gente chegava com a primeira versão automatizada, nada se encaixava. Então, a gente começou a pôr alguns marcos para a gente tentar forçar que ele visualize de uma forma mais clara como a automatização está ocorrendo e qual o impacto dela no processo dele. Porque, em muitos casos, aquela área não tinha processo nenhum. Então, ele fazia, né, o que o Outlook permite, ou seja, tudo. Mandava, voltava, refazia. E quando a gente começa a estruturar isso dentro de um processo,
a gente começa a amarrar, né? E ele começa a sentir dificuldade. Mas eu preciso ter essa situação, eu tenho essa exceção, eu preciso voltar. Já foi aprovado, já foi assinado, mas mesmo assim eu preciso voltar. Então, assim, o cockpit, nesse cenário, mesmo sem a gente saber, ele ajudou bastante a gente nessa parte de operação do processo, dos processos. Legal. O cockpit já é mais técnico, né? Porque tem uma pergunta do Gart aqui, inclusive, ele quer saber sobre mapas de calor. Ele está dando um curso aqui do lado, aqui, né? E o legal é dos mapas de calor, né? A pergunta dele aqui não vai dar tempo de a gente responder, porque é longa. Mas o módulo analítico, vocês estão usando o Optimize? A gente começou a utilizar o Optimize, até para a gente colher algumas métricas, né, e poder, inclusive a gente vai fazer para a semana que vem uma apresentação, trazer alguns resultados. Então, o Optimize é bastante interessante, que a gente pode ver os pontos mais chave dos processos, né, onde está levando mais tempo, quantas instâncias rodaram, quantas tarefas rodaram, as que são mais executadas, os usuários, as áreas que mais executam, e tudo isso é bastante claro de ver com o Optimize, né. Aproveitando até para falar um pouco sobre um processo que o Fred e o Vinícius falaram, que o início foi um pouco traumático, e trazendo um pouco para o lado do developer friendly da ferramenta, é que a gente precisou fazer uma automação muito rápida, que é um processo que tinha bastante pasta, bastante formulário. O Caio estava até falando outro dia desse, que o pessoal ficava andando com tanta pasta que eles usavam um carrinho de um lado para o outro no banco. Nossa, cara. Esse é o século XVIII, né? Exatamente. Até que o apelido do processo virou pasta rosa, né? Que eram as famosas pastas que o pessoal carregava. Rosa. Eu lembro que tinha isso nos modelos lá, né? Tinha uma cor da pasta, né? Exatamente. Aí o Caio contou outro dia desse, achei engraçado, que o pessoal entrou dentro do elevador que estava o presidente, ele olhou assim, eu quero que isso aqui acabe até o final do mês. Bah! E agora, né, cara? Nossa, então, que bom que a ferramenta, apesar de não ser low code, no code, né, não teria como, pelo tanto de customização e possibilidades que ela traz, ela possibilitou um caminho, uma curva de aprendizado razoável, assim, para o pessoal conseguir entregar. Eu ainda não estava lá junto, né, mas eles sobreviveram, estão aqui hoje, o processo está funcionando. E, na verdade, aquela pasta é a instância de processo, que o pessoal chama de processo, né? Então, é excelente, assim, para fazer uma analogia, né? Da instância do processo, né? E ontem eu estava até conversando com o analista responsável por esse processo, né, da área de colegiado, que eles precisam deliberar muitas matérias, enviar para comitês, e são geradas muitas tarefas, e a gente conseguiu eliminar muito do risco de erro humano, né? Porque eles recebiam antes tudo por e-mail, evidências, anexos, e a caixa de e-mail lotava, ela tinha que apagar, pedir para enviar de novo, e depois para repassar para outro pessoal, ela tinha que selecionar os arquivos corretos, ter um controle por fora, selecionar as pessoas corretas para enviar, né? E com a automação isso ficou um fluxo bem mais linear e já automático, né? A gente consegue pegar, mandar para as pessoas certas, no tempo certo, notificações, e realmente teve um ganho muito grande. Tá, vocês estão assim decolando com o Camunda lá. A pergunta é meio capciosa, tá? Eu vejo outros bancos usando a solução, né? No Brasil, bancos grandes aqui, maiores assim, né? E botando isso em malha de bet, botando isso em entrada de novos clientes, vendas de produtos. Quando é que vai para o core do banco aí, cara? O objetivo inicial, quando nós iniciamos o processo de planejamento da contratação da ferramenta, seria para nos apoiar nos processos internos do banco. E esse objetivo ele está sendo alcançado. Então, nós estamos automatizando aos poucos, nós estamos fazendo um planejamento e conseguindo concluir esse planejamento com os processos internos. Então, o objetivo do Camunda hoje, dentro do banco, é conseguir viabilizar uma celeridade quanto à execução dos nossos processos internos. O processo relacionado à deliberação de matérias que vai para o colegiado, que é o que acabar com a pasta no elevador em papel, né? Exatamente, exatamente. Então, esse foi um exemplo de um processo. Tá. Esse foi um exemplo de um processo. A questão é que a ferramenta, ela tem muito potencial. Então, o nosso objetivo agora é conseguir expandir a sua utilização para que outras áreas externas à nossa área, né, a área responsável pelos processos de TI, elas também enxerguem os benefícios e consigam internalizar a sua utilização dentro dos seus processos, inclusive as áreas relacionadas à automação bancária. Também.
Só complementando aqui, a gente já tem o uso do Camunda como orquestrador de uma solução nossa de onboard Legal. Onboard de cliente. de cliente. Pô, olha aí, ó. Então, Viu? Tá, então já ce- tem alguma coisa já, pô. Nesse cenário, né, ele orquestra o processo e dispara, né, external tasks e Aham. vai nos nossos legados. Legal. E a ideia, né, a gente tem uma área de arquitetura do banco, e essa área de arquitetura já desenhou uma arquitetura pensando em processos do Camunda. Então, Aham. a gente já está nesse processo, e a ideia, né, igual o Fred já mencionou, é expandir isso para outros produtos, né, principalmente esteira de crédito. Então, assim, é uma realidade que a gente já está enxergando no médio prazo aí. Pô, eu participei inicialmente lá do projeto do Sicredi, 5 anos atrás, já era esteira de crédito, já na entrada de novos clientes pelo app, né? Então, é muito legal. Ontem a gente falou um pouco sobre isso no evento do Gevo, lá tá lá no canal, depois se alguém quiser, né, acessar a gravação. Os mitos do BPMS, né? Uma pergunta muito boa, né? Quais são os mitos e benefícios, né? E esse evento aqui também é muito para quebrar esses mitos, né? Que assim, não é para grandes volumes ou para performance, né? Vocês estão ensaiando, pegando confiança para botar isso aí na performance e no volume, né? Eu acho que vai muito da questão da cultura, do início do projeto, porque eu lembro de ter feito um benchmark com o Vinícius numa situação que a gente foi num órgão que era um tipo de processo muito específico. E como nós éramos da área de governança e cuidávamos dos processos do ponto de vista interno, a nossa cabeça de BPMS no começo ela era interno, entendeu? Workflow de pessoa para pessoa, isso. De colega para colega. Isso, então por isso que a nossa automatização começou nesse processo de cuidar de processos de negócio interno mesmo, e está ajudando. E foi à medida que a gente foi avançando, a gente foi percebendo que o Camunda tem diversas possibilidades a nível empresarial grande. E a questão do low-code, eu acho que o Camunda ele consegue fornecer um contato muito interessante entre o desenvolvedor e o negócio, assim, que o jeito de se modelar e de se automatizar é uma coisa que às vezes é muito incomum, porque a gente costuma separar muito o negócio do desenvolvedor. Então o cara fica longe e passa uma série de coisas. E agora a gente tem ao mesmo tempo que a gente tem uma ferramenta que ela é developer friendly, isso é essencial. Por quê? Porque o cliente não sabe que ele não precisa, que o low code não serve para ele. Ele não sabe. Ele acha que você vai construir um Lego digital e vai ter o processo. Só que a necessidade dele, por exemplo, nós tivemos muito isso. O cliente, eu quero tal coisa. E aí você dá tal coisa. Ele, não, mas essa interface não tem o elemento complexo que eu preciso para a minha situação. Então, você não quer um low-code, você quer um desenvolvimento bem elaborado. Mas eu ainda acho que é um híbrido interessante. Você tem uma junção, a modelagem do processo junta o desenvolvedor com o negócio, e a gente consegue ter uma forma que a gente consegue ajudar um ao outro. E eu acho que quando a gente se deu conta que a gente precisava ter um pouco mais de desenvolvimento, mas isso ia atender o nosso cliente, aí que a gente começou a pensar como o Camunda pede, entendeu? Legal, pô, muito bacana. Eu tenho passado por muitos lugares, né, cara, e vejo assim que as iniciativas que dão certo são aquelas que são multidisciplinares com diversidade. Diversidade etária, diversidade intelectual, de gênero, várias. E onde realmente dá certo, assim, você misturar a área de negócio e a área de TI. Sabe? Aquela coisa de, levanta requisitos e dá para uma fábrica fabricar. Aquela coisa antiga, né? Não, vamos pegar junto, né? E vamos conhecer, e aí um melhora o outro, né? E dá uma visão, porque muitas vezes você não sabe as alternativas que você tem para melhorar no processo. Como é que está isso aí, nessa integração de vocês aí? Com a área de negócio e o pessoal dev? Então, bom, como a gente falou anteriormente, né, o início foi um grande desafio, inclusive, para os gestores de negócio entenderem o que, de fato, qual era, de fato, a necessidade real. Uma ferramenta que ajudou muito a estreitar esse relacionamento foi o próprio Cauemo. Então, a partir do momento em que nós começamos a utilizar o Cauemo e começamos a fazer todas as reuniões dentro da ferramenta, começamos a modelar em conjunto, a modelar a 4 mãos o processo, o próprio gestor ele começou a entender como que a solução dele iria agregar valor aos processos de negócio dele.
Então, a princípio, nós não utilizávamos a ferramenta, nós fazíamos aquele modelo mais tradicional, onde nós levantávamos os requisitos, coletávamos tudo, definíamos o modelo e ele validava. Percebemos que depois que o processo era automatizado, existia uma grande quantidade de manutenções. Muitas vezes o gestor nem começava a utilizar, porque ele percebia que depois não era aquilo que ele realmente queria. Então, quando nós começamos a utilizar o CalM e começamos a fazer várias rodadas de reuniões, nós começamos a fazer pequenas entregas, modelos interativos, onde nós coletávamos pequenas quantidades de requisitos, fazíamos uma pequena entrega, ele já identificava aquele processo construído, nem que seja ele um protótipo. Aí sim, nós começamos a ter uma assertividade maior quanto às entregas, e aí os nossos clientes começaram a utilizar mais a automação. Muito legal, cara. Pô, que resposta. Temos mais 1 minuto. E aí fica à vontade aí, vocês falem para a câmera e falem com a nossa comunidade aí, digam uma palavra final aí, sei lá, o que vocês quiserem, uma sugestão, comecem por aqui, comecem por ali, não deixem de fazer isso ou aquilo. Não, eu acho que só agradecer o convite seu mesmo aí, né? E abrir isso para toda a equipe, né? A equipe que ficou aí focada nesses 2 anos. Hoje a gente já não está junto, a gente foi se desmontando ao longo do tempo aí, mas assim, reconhecer o esforço aqui inicial do Fred e do Caio, que realmente compraram aí a ferramenta no início e colocou para funcionar. Depois veio o Marcos, que agregou bastante ao time. A gente começou a ganhar mais velocidade, entregar bem mais. Eu acho que hoje, do início para o fim, já deve ter automatizado uns 15 processos, né? Nem todos estão em operação, mas não estão em operação por esse erro de negócio, do cara achar que quer o processo, a gente põe o negócio para rodar e depois, opa, mas calma, não é bem assim, tem algumas coisas a mais. Teve trabalho remoto junto, aí, né? Mudou tanto bastante. Tanto que na primeira vigência do contrato a gente usou a parte de serviços, ela full. Só não foi no 100% porque não dava, porque o último processo não encaixou. Então a gente usou o nosso contrato, a gente usou muito o desenvolvimento interno e para o nosso cenário a gente produziu o que dava para produzir nos 2 anos. Legal. Isso é uma segunda vigência agora e a gente vê bastante oportunidades ainda para usar a ferramenta. Tá? Daria para a gente conversar até o meio-dia, cara, mas aí não vai dar. Salva de palmas para o pessoal aí, pessoal. Obrigado, pessoal. Olha, eu tenho um singelo, né, presente para vocês aqui. Os gifts da Camunda e tal, tá? Então, obrigado aí pela presença de vocês, tá, pessoal? Muito legal compartilhar com a comunidade. Valeu!